Fala, gurizadinha! Tudo certo com vocês? Chegando por aqui para falar sobre a eliminação do Atlético de Madrid ainda na fase de grupos do Mundial de Clubes e, claro, da classificação do Botafogo. Nesse último jogo entre Atlético e Botafogo tinha muita coisa em jogo. O Botafogo conseguiu impor o resultado que precisava para conseguir a classificação e o Atlético acabou sendo eliminado. Sempre antes de mais nada aquele pedido, quem tá por aqui ainda não tá inscrito no canal, se inscrevam para ajudar o canal a crescer, deixa o like no vídeo e, claro, sempre os comentários de vocês por aqui. Para começar, eu quero trazer uma reflexão interessante de um dos comentaristas que eu estava escutando aqui em Madrid em relação a esse jogo, que ele falou o seguinte: o Atlético mordeu o Botafogo, mas sem os dentes. Realmente dá para dizer que essa frase é um dos resumos do jogo, porque, como vocês podem ver aqui, o Atlético de Madrid finalizou 23 vezes no jogo, o Botafogo 7. Só que o Atlético de Madrid finalizou apenas 5 vezes no gol, enquanto o Botafogo finalizou 3. Sendo que as principais defesas da partida foram do Jan Oblak, o goleiro do Atlético de Madrid. Nos gols esperados, se esperavam 3 gols do Atlético de Madrid, pelo que o Atlético produziu ofensivamente. E o Atlético só conseguiu marcar um na partida, e isso dá o tom dos problemas que esse Atlético de Madrid tem. Todos esses números aqui que eu tô mostrando para vocês são do aplicativo Flash Score. Quem ainda não tem, fica a dica aí para vocês baixarem. É onde eu vejo todas as estatísticas dos jogos que eu acompanho e é bem legal para quem quer ficar mais informado em relação ao jogo, porque realmente tem, assim, muita informação interessante, como essa aqui dos 3 gols esperados para o Atlético de Madrid. Se o Atlético tivesse marcado esses 3 gols, tinha se classificado, mas não conseguiu marcar. Inclusive, estou deixando aqui na descrição do vídeo para vocês o link para fazerem o download aí do aplicativo do Flash Score. Lembrando que é lá onde eu acompanho as minhas estatísticas e vocês também podem acompanhar, só fazer o download do aplicativo. O Atlético de Madrid precisava 3 gols para se classificar, para não olhar para o jogo do PSG. O PSG ganhou o seu jogo 2-0 para cima do Seattle, mas o Atlético não estava olhando para o jogo do PSG, estava focado no que precisava fazer e precisava fazer 3 gols no Botafogo, vencer por 3 gols de diferença para conseguir a classificação. O jogo começa com essa exigência do Atlético de Madrid, a gente até viu nas redes sociais o Atlético se mobilizando, mostrando os resultados dos jogos que o Atlético venceu por essa quantidade de gols, postando eu acredito, eu creio, com o 3 no lugar do E. Assim, a sensação que a gente tinha é que realmente existia um ambiente de confiança de que o Atlético poderia tentar ir para cima do Botafogo para marcar esses gols. Ponto é que depois do Botafogo ter vencido o PSG, para ninguém aqui na Espanha que estava falando sobre esse jogo era surpresa o que o Botafogo ia fazer no jogo. Todo mundo sabia a capacidade de se defender que esse Botafogo mostrou ter contra o PSG e que, precisando de apenas um empate para se classificar, era o que o Botafogo ia tentar fazer. Então, o Atlético estava confiante, mas também se estava trazendo muito o ponto de que o Botafogo precisava de um empate e ia se defender muito bem. E o começo do jogo até melhor para o Botafogo, a gente viu o Botafogo tentando utilizar um pouco da mesma estratégia que utilizou contra o PSG, se defendendo e contra-atacando. Logo aos 9 minutos, o Savarino tem uma ocasião que o Oblak faz a primeira grande defesa dele na partida, garantindo aí o Atlético, que não começou bem o jogo, para dar uma segurada. O Simeone começou com o Griezmann no banco de reservas e com o Gallagher no meio de campo, com o Sorloth e o Julián no ataque. O Julián foi o jogador mais produtivo do Atlético. Quando o Atlético, lá pelos 20 minutos de jogo, começa a ter mais volume ofensivo, é realmente o Julián que começa a aparecer, tanto para construir a jogada quanto para buscar a finalização. O Atlético cresce no jogo, vai para cima do Botafogo, mas é verdade que não leva muito perigo para o gol do Botafogo, inclusive termina o primeiro tempo só com uma finalização no gol. E aí no final do primeiro tempo a gente tem a jogada polêmica, que está sendo ponto de reclamação muito forte por parte do Atlético de Madrid, que é um pênalti no Julián, um pisão dentro da área, que o árbitro não dá, mas vai no VAR, o VAR chama. Ele ia dar o pênalti, mas antes do pênalti teve uma falta prévia do jogador do Botafogo no Sorloth e o VAR apita essa falta prévia, portanto não dá o pênalti que daria
para o Atlético de Madrid. Logo no intervalo, o Juliano Simeone, que falou no intervalo do jogo, reclama exatamente disso, do Atlético ter sido prejudicado por esse, e ele reclama ainda de um outro pênalti, que na verdade pareceu um lance que não fosse para pênalti, porque o árbitro não apita, mas esse outro seria pênalti caso não tivesse a falta prévia. O Atlético reclama muito disso. No segundo tempo, o Simeone vai para o ataque, tira o Gallagher e coloca o Griezmann em campo. O Griezmann está passando por um processo complicado nessa reta final de temporada, perdendo titularidade, inclusive ele renova o seu contrato com o Atlético de Madrid e vai ficar no Atlético por uma questão de divisão aí de salário que ele tem com o clube, mas muito raramente na próxima temporada ele vai ser mais do que ele foi nesse jogo, mais reserva do que titular. O Griezmann entra e aí o Atlético vai pro ataque. O Botafogo até tem uma ocasião no início do segundo tempo, uma outra boa, baita defesa do Oblak, são as duas melhores defesas do jogo, são do Oblak. Mas o Atlético começa a produzir muito ofensivamente, mas com um problema que a gente já viu do Atlético de Madrid nessa temporada, que é produzir muito e não conseguir concretizar essa jogada, né? Transformar essa grande produção em gol. O Atlético termina essa temporada sendo a segunda que o time mais marcou gols na era Simeone. E mesmo assim perdeu muito gol, né? Tem gente que não conhecia o Sorloth, que tá reclamando aí dele falhar gol. O Sorloth é um cara que realmente marcou muitos gols com o Atlético, mas se a gente for olhar a quantidade de produção ofensiva que ele teve, os gols que ele erra também muitos gols, né? Então o Atlético vai para cima, marca o gol, que é uma grande jogada do Julián Álvares, que realmente foi quem buscou mais para o Atlético de Madrid produzir ofensivamente. O gol do Griezmann, que não marcava 18 jogos, voltou a balançar as redes. Mas 1-0 não servia para o Atlético de Madrid, 1-0 servia para o Botafogo, que de novo teve um sacrifício defensivo muito grande, fez um jogo defensivo muito bem feito, né? Com o seu objetivo de não sofrer gols, quase conseguiu terminar o jogo com um empate em 0-0. O que faltou para o Botafogo foi ser efetivo nos contra-ataques, coisa que conseguiu ser contra o PSG, não conseguiu ser contra o Atlético de Madrid nas bolas do Savarino e do Igor Jesus que tiveram, não conseguiu ser ofensivo. Um grande jogo do Marlon Freitas, inclusive a transmissão aqui na Espanha estava dizendo, nossa, como joga o Marlon Freitas. Muito elogiado também o Igor Jesus, que em algum momento do universo pôde ser jogador do Atlético de Madrid, aquelas coisas loucas do futebol. E o Botafogo consegue classificação. A gente tem no Atlético de Madrid o primeiro europeu eliminado do Mundial de Clubes. A gente tem nesse jogo a primeira derrota de um brasileiro para um europeu, mas a gente tem a classificação do Botafogo para as oitavas de final. Esse grupo terminou todo embolado, com PSG com 6 pontos, Atlético com 6 pontos, Botafogo com 6 pontos e Atlético com 6 pontos. E o Botafogo classifica no saldo de gols. Então, realmente, a gente falava que era o grupo da morte, porque realmente foi o grupo da morte. Olhando mais para o lado do Atlético de Madrid, muitas críticas, obviamente, agora ao Atlético, começando pelas críticas à direção. Parte dos torcedores do Atlético não estava nem muito animado com esse Mundial de Clubes, porque o clube não contratou ninguém especificamente, sabendo dos problemas no meio de campo para a criação e organização de jogo que tem esse Atlético de Madrid. Não contratou ninguém. Problemas também nas laterais, não contratou ninguém. E o Atlético de Madrid que vai precisar fazer muitas contratações para a próxima temporada, mas o torcedor não estava muito animado, levando em consideração que o time não se reforçou para, de verdade, tentar brigar pelo Mundial de Clubes e sabendo que estava no grupo da morte, no grupo mais difícil, que ia ter rivais muito complicados. Os 4-0 contra o PSG penalizaram demais o Atlético. É verdade que estão reclamando muito de serem prejudicados pela arbitragem também no jogo contra o PSG. Eu acho que os árbitros erraram muito contra o Atlético de Madrid. Mas o Griezmann, que foi eleito, inclusive, o melhor jogador em campo pela audiência da partida, falou depois do jogo. Não dá pra gente se prender nas reclamações da arbitragem. A gente tem que olhar pra dentro porque tem problemas pra resolver. O próprio Simeone falou também depois do jogo. Mais do mesmo com esse Atlético de Madrid que não conseguiu fazer um bom Mundial de Clubes. O Atlético, no início da temporada, fez contratações importantes, gastou muito dinheiro, foi o segundo clube europeu que mais gastou para trazer o Lenormand, para trazer o Julián, para trazer o Gallagher, para trazer peças para o Simeone. Parecia no início da temporada que o time ia engrenar, inclusive tem um período, quando ganha do PSG aquele jogo da Champions, o Atlético engrena 15 vitórias consecutivas, é a melhor sequência da era Simeone em relação a vitórias,
mas depois vai passando o tempo e o time começa a perder pernas, perder competitividade e termina a temporada sem conseguir realmente competir para o elenco que foi formado para competir melhor nessa temporada. Vamos ver o que essa eliminação no Mundial de Clubes vai trazer de mudanças para o Atlético de Madrid na próxima temporada, mas é um time que parte da torcida quer que a exigência suba. Inclusive o Simeone já falou sobre isso, que não dá mais para aceitar só ser terceiro de La Liga e estar classificado para Champions. Então eu acho que é um pontinho de ambição que pode subir para a próxima temporada de um Atlético de Madrid que sim, estava no grupo da morte, sim, teve os mesmos pontos que PSG e Botafogo no grupo, mas não conseguiu a classificação, o que faz com que se fale em decepção, porque era um grupo difícil, mas o time também não... O clube não se reforçou para poder competir mesmo, né? Sabendo dos problemas da reta final da temporada do Atlético de Madrid. Enfim, vamos ver o que vai ser a próxima temporada do Atlético. Como eu disse, deve trazer reforços para melhorar o time, para poder competir de novo na temporada seguinte. E o Botafogo está nas oitavas de final e daqui a pouquinho vai conhecer o seu rival, que vai sair do grupo do Palmeiras. Talvez a gente tenha um Palmeiras-Botafogo no sábado, nas oitavas de final do Mundial de Clubes. Já saberemos, daqui a pouco tem a definição do grupo do Palmeiras também. Então já temos 2 brasileiros nesse momento que eu tô gravando o vídeo classificados, o Flamengo e o Botafogo. Vamos ver se o Palmeiras garante a classificação e depois o último vai ser o Fluminense. Se vocês chegaram até aqui no vídeo e ainda não estão inscritos, sempre que eu pedir, se inscrevam para ajudar o canal a crescer, deixa o like, comentários por aqui, claro, até o próximo vídeo. Beijo para vocês.